Boa noite, Marcelo. Boa noite, Tá me ouvindo, pessoal. Marcelo? Tá me ouvindo? Eu estou ouvindo bem, Jamal. Tá. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar com Marcos Vinícius Machado. Ele é advogado e economista, mestre em Direito Corporativo, pós-graduado em Recuperação Judicial e Falência e em Gestão de Riscos. Ele é sócio fundador do Instituto de Direito de Recuperação de Empresas, membro da Comissão de Estudos e Recuperação Judicial e Falência, da OAB do Paraná. Boa noite, Marcos, novamente. Eu Boa noite, Jamal. Boa dar noite, saudações ao pessoal. pessoal. Tudo bem? Tá. Antes de mais nada, eu gostaria até de explanar uma matéria, a respeito de uma matéria que saiu publicada no Estado de São Paulo essa semana, onde ela diz que as falências aumentaram em 71% este ano. Depois de 4 meses de isolamento, as empresas começaram a sucumbir por falta de caixa e capacidade financeira. E em relação, né, o mês passado, em relação ao mesmo período de 2019, o número de pedidos de recuperação judicial cresceu 44% e de falências decretadas 71%, segundo o levantamento do Boa Vista SPC. A má notícia é que, segundo especialistas, esse número tende a crescer, tá? E as mais prejudicadas são as pequenas empresas, justamente pela falta de fluxo de caixa. Em média, nos últimos 12 meses, as empresas, as pequenas empresas, elas representam 93% de pedidos de falência e 94% de pedidos de recuperação judicial. Isso explica porque as pequenas empresas não têm um fluxo de caixa, não têm um caixa suficiente para suportar esse período todo de fechamento. Tem em média aí 27 dias de caixa, enquanto que as grandes empresas 3 meses de caixa. E é esse um cenário aí, infelizmente, e a contabilidade tem que estar do lado, né, Marcos Vinícius? Aí eu peço para você, inicialmente, tecer alguns comentários sobre o cenário econômico atual, os impactos nas empresas, se Uhum. quiser, fique à vontade. Perfeitamente, Jamal. É até um ponto que eu gostaria de enfatizar dentro disso que você salientou sobre os números de falência e recuperação judicial, é que, infelizmente, se a gente olhar esses números antes do período da pandemia, o número de empresas, microempresas, empresas de pequeno porte que tinham acesso a processos de recuperação judicial era ínfimo. Muito embora elas correspondam a 95% das empresas no Brasil, só 20% delas é que ajuizaram os processos de recuperação judicial. Esses dados foram mensurados pela Associação Brasileira de Jurimetria, aí em São Paulo mesmo. Então, ele é um processo muito oneroso, o processo de recuperação judicial. E o processo de falência, então, Jamal, era uma questão que simplesmente ninguém nem tentava ajuizar um processo de autofalência, porque é um processo que não tem fim, né? Infelizmente, esse é um momento em que a economia, como você bem enfatizou, a economia ela está estagnada. Felizmente, uma tendência, as projeções que existiam eram de uma retração maior na economia, e essa retração ela já está sendo revista. Por exemplo, projeções de retração que eram de 6,5%, de acordo com o relatório da Focus dessa semana passada, passou a ser de 6,1%. Há indicativos de melhoria, né? O pessoal está enxergando uma luz aí no fim do túnel. Projeções de crescimento do PIB para o ano que vem, de 3,5% já estão sendo mantidas ou até mesmo ampliadas. Ao mesmo tempo, também vai caminhar um possível aumento do processo inflacionário, né, Jamal?
Essa é uma tendência que, tão logo haja retomada do crescimento, como os gastos públicos estão ocorrendo de forma contundente, até para amenizar um pouquinho esse período da economia mais fraca, efetivamente a tendência é que haja uma retomada posteriormente do processo inflacionário. Mas tudo isso acaba enfatizando um processo de concentração da economia. O que eu quero dizer com isso? Como você bem enfatizou, as microempresas, empresas de pequeno porte, elas têm um período muito pequeno em que elas conseguem se manter com caixa própria. A sua estimativa, os dados de 27 dias, né? Realmente é um período extremamente curto, ela não consegue dar o giro de mais de um mês sem que ela esteja com a sua atividade funcionando normalmente, né? E muitas delas, infelizmente, vão sucumbir. E o que acontece nesse momento quando elas sucumbirem? Vai haver uma tendência ainda maior de concentração de mercado, né? Então, a concentração de mercado vai possibilitar que as grandes empresas, as grandes empresas que sobrevivam, porque alguma parte também das grandes empresas, infelizmente, também vai sucumbir, mas que as empresas grandes que sobreviverem, elas ganhem uma fatia maior do mercado. E exatamente nessa medida, é necessário uma lei de insolvência que possa corresponder às necessidades e preservar aqueles microempresários, empresários de pequeno porte, até mesmo as grandes empresas que precisarem de uma legislação efetiva, né? As estimativas hoje, a taxa de desemprego está na média de 14%, e as estimativas vêm sendo reduzidas, vêm sendo aproximadas para os próximos anos, as expectativas têm melhorado um pouco, todavia também é um processo lento, é um processo que foi muito abrupto e que impactou e necessitou que as mudanças, muitas vezes que tardariam para acontecer, elas ocorram de forma imediata, né? Não há mais tempo, por exemplo, para um profissional que não atuava, por exemplo, de forma remota ou não utilizava os mecanismos adequados de trabalho à distância, o que possibilite também o contato com o cliente, não há mais tempo para que esse profissional aguarde, né? Tudo isso enfatizou a necessidade dessas mudanças de imediato, efetivamente. Aquelas mudanças que se programava aí para um breve futuro. Foi antecipado, né, nessa pandemia. Tenho notícias aí de que o Banco do Brasil vai colocar 9 mil ou 10 mil pessoas em home office, vai fechar um prédio, vai entregar um prédio alugado, enfim. Uma sede como a Porto Seguro, aqui em Santos, também está mudando a sede, por ter vendido a sede para uma outra empresa, vai para um local menor. Enfim, tem umas mudanças. E isso tudo impacta na economia, impacta nos pequenos empresários, porque a geração de emprego é necessária para que a economia aconteça, né? Exatamente. E diante de tudo isso, Marcos, a falência, ela funciona ou não para esses casos de insolvência? Você acha que é um remédio ou a recuperação judicial nesses casos? Poderia explicar um pouco mais a respeito? Sim, sim. É bem interessante isso. A gente tem um caso aqui em Curitiba, Jamal, de um empresário que ele era dono de um bar tradicional aqui em Curitiba, e ele noticiou que estava entregando o bar dele. Simplesmente ia fechar e ia entregar. Quem assumisse as dívidas e quisesse tocar o dia a dia, pagando os funcionários, era só ir lá e pegar a chave, ele anunciou. Por que isso? Isso é um caso emblemático, né? Mas ele ilustra exatamente esse não funcionamento do processo de falência. Para as micro e pequenas empresas não é um processo acessível, e eu diria até mesmo que para todas as empresas. Por quê? Porque ele é um processo que não tem fim. Ele é um processo que você sabe quando vai se iniciar, mas você não sabe quando vai terminar um processo de falência. E sendo que em outros países, por exemplo, se propicia que haja o que o pessoal chama do fresh start, um recomeço, né? A possibilidade daquele empresário ter um recomeço. Porque não é o simples fato de ele ter chegado numa situação de insolvência que o reduziu à falência, que ele efetivamente tenha que ser um pária, né? Um cidadão com menos direitos do que os demais, que ele não possa nunca mais empreender. Eu gosto muito de um economista, que é o Joseph Schumpeter, e ele fala da figura do empresário inovador.
E no ponto de vista do Schumpeter, é mais importante até mesmo do que o percentual que você vai receber, é a rapidez com que você consegue receber, que você consegue retomar aquele crédito que você tinha, né, dentro de um processo de falência ou dentro de um processo de recuperação judicial. E não por acaso, a sua indagação sobre o funcionamento do processo de falência, não por acaso uma das diretrizes que foi definida pelo ministro Paulo Guedes nesse momento é justamente a reforma do processo falimentar. A reforma, existe um projeto de lei que já estava em trâmite, na realidade ele está em trâmite desde 2005, desde que a Lei 11.101 ela surgiu, já se percebeu que ela é insuficiente para alguns pontos, e desde então tramita um projeto de lei que agora está sendo um pouquinho modificado e está compreendido como uma prioridade para o governo. Por quê? Porque o governo compreendeu efetivamente a necessidade de manter aqueles empresários ativos, de possibilitar que aqueles empresários que tenham quebrado não por uma questão efetivamente de enriquecimento próprio, mas por uma questão de mercado, que eles possam empreender novamente, né? Vários especialistas mencionam que não é muitas vezes na primeira tentativa da empreitada que o empresário tem o sucesso, é na segunda, terceira. E se aqui no Brasil, quando você não propicia que ele saia da primeira, você não dá nem a possibilidade dele tentar a segunda e terceira vez. Então acaba efetivamente se tornando uma legislação prejudicial, quando ela deveria fomentar o empreendedorismo, quando ela deveria possibilitar uma maior recuperação, uma recuperação rápida dos valores, ela faz justamente o contrário. Ela cria uma espécie de uma pena perpétua para o empresário, ele nunca sai do processo de falência, e ela, eu tenho os dados aqui também, eu vou mencionar para vocês, ela traz uma taxa ínfima de recuperação dos créditos, e aqui, Jamal, é interessante porque de cabeça aqui eu posso citar pelo menos uns 5 processos de falência que eu conheço, que são até mais velhos do que eu, que tem processos de falência aqui que tramitam ainda que são de 81, 82, acredito. São situações absolutamente esdrúxulas que... O que torna inviável, né? O que viabiliza tudo. Exatamente, exatamente. E o pior de tudo, aqueles imóveis, aqueles bens todos que eram o patrimônio da massa falida, eles permanecem lá, eles não foram vendidos em mais de 30 anos de existência. Deteriorado. E dependendo da localização, fica até obsoleto, acaba não servindo para nada, né? Ele acaba... um prédio, muitas vezes, acaba sendo reduzido a um simples terreno, né? Que não tem mais valor comercial tão agregado, infelizmente. A gente tem um caso aqui em Curitiba também, era uma falência que ela teve uma continuidade provisória de negócios. E o que é a continuidade provisória de negócios, Jamal? Não é porque o processo teve uma falência decretada que se encerra necessariamente a atividade. Ela pode continuar. Quando que ela pode continuar? Quando for interessante você vender aquele negócio como um todo, porque você vai ter um valor mais atrativo do que se você vender ele em fatias, sem um negócio em funcionamento, né? Quando você vende ele em funcionamento, você consegue agregar o valor de um negócio que possui clientela, possui recebíveis e, naturalmente, o mercado paga um valor maior por isso. Agora, esse processo ele tinha a continuidade provisória, que deveria ser algo rápido, decretada em 93. E até 2008 ela continuava dando prejuízo ainda. Então ela não era nem benéfica. De 93 a 2008 ela continuou dando prejuízo. E aqui uma questão que eu acho que é muito interessante enfatizar, até mesmo para a figura do contador, do contabilista, a pessoa que nos ouve aqui, é que esse processo, um processo de 93 a 2008, vejam só, mais de 15 anos, só com prejuízo financeiro, ele foi, a partir de 2008, conduzido, então, por um profissional, um administrador. Poderia também ser um contador profissional que conhece efetivamente de mercado e pode fazer uma reestruturação adequada do negócio. E de 2008 em diante, ele começou a dar resultados positivos, porque o negócio era bom efetivamente. Mas o que eu quero dizer?
muitas vezes, pela incapacidade do profissional que está conduzindo aquela massa falida, ela acaba tendo uma sorte muito ruim. E é nesse sentido que é importante uma chamada também dos contadores para que participem, para que procurem atuar como administradores judiciais. É uma das categorias que está previstas na Lei 11.101, tá? São administradores, economistas, contadores ou advogados. Mas o que a gente acaba percebendo é que há uma concentração e é um ramo que apenas advogados têm atuado. Por quê? Porque muitas vezes já tem o conhecimento do juiz, mas sinceramente, e aqui eu falo até mesmo como advogado, também, sinceramente, não é o profissional mais habilitado para conduzir um processo de até mesmo recuperação judicial ou falência, porque não é a vocação do advogado conduzir processos coletivos dessa forma. Não é a formação, né, Jamal? É diferente de um contador, um administrador que conhece efetivamente os demonstrativos contábeis, conhece aonde que você pode ter ganhos de escala, onde você pode ter ganhos na perpetuidade do negócio. E muitas vezes o problema não é jurídico. A gente acaba percebendo que o problema jurídico é a menor parte de todo o contexto. Então, tem a contabilidade, aqui tem uma pergunta aqui da Cláudia, que diz o seguinte: como a contabilidade pode estar inserida no conceito de prevenção da falência? Isso é excelente porque o profissional, o contador, nesse momento de pandemia, me parece que anteriormente existia muito aquela figura do guarda-livros, né, o contador que simplesmente atuava como um mero registrador, né, como um escriturário simplesmente dos demonstrativos contábeis, né. A compreensão adequada nesse momento atual é de que o contador, como um profissional de confiança que muitas vezes está bem inserido e conhece, pode ter até visões melhores até do que o empresário, respeitado sim o conhecimento específico do empresário, mas o contador ele consegue enxergar, por exemplo, oportunidades em linhas de crédito, oportunidades nas medidas provisórias, até que ponto uma medida provisória trabalhista ela pode ser adotada pelo empresário e impactar positivamente na sua possibilidade de manutenção nesse momento. As medidas provisórias tributárias também, até que ponto eu, contador, posso indicar a utilização de determinada medida provisória para que impacte no caixa e consiga preservar aquele negócio. Então, me parece, a pergunta é extremamente pertinente, porque me parece que é um momento em que o contador precisa assumir também uma função de auxiliar o planejamento e a continuidade do negócio, né? Esse momento é um momento ímpar também em termos de taxas de juros. A gente nunca chegou a uma taxa de juros desde o Plano Real, algo tão reduzido. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma escassez de crédito, a gente tem também uma concentração de mercado e fechamento de empresas. Para aqueles empresários que consigam se manter, eles vão ter uma outra realidade para a captação de recursos. E aí também a importância da figura do contador para auxiliar e indicar o que seria uma captação mais adequada, até que ponto as normativas que já surgiram, elas possam auxiliar. E eu posso até arriscar dizer, eu acho que isso vai ser objeto de uma outra live, Jamal, o contador pode indicar também a abertura de outros mercados, por exemplo, empresários que não explorem licitações públicas, muito por desconhecimento dos processos e da forma como poderia atuar em licitações públicas. Basta o contador, que é conhecedor da lei de microempresa, empresa de pequeno porte, indicar e sinalizar que a própria normativa ela possui uma série de institutos que propiciam uma condição vantajosa para o microempresário, empresário de pequeno porte. Então, tem uma gama de atuações possíveis por parte do contador que certamente enfatizam a necessidade, nesse momento, de que a profissão seja ainda mais valorizada, né? Me parece que é o momento, sim, como nós comentamos, muitas vezes o processo de mudança ele ocorre de forma gradativa, mas muito lenta, né? Agora aconteceu um choque, e nesse choque é preciso também que os profissionais, e falando aqui diretamente aos contadores, também que estejam preparados.
E esse é o momento justamente de que eles estejam preparados para assumir também essa função de auxiliar o planejamento, de possibilitar que a condução do negócio ela tenha uma perpetuidade, porque quem é o melhor conhecedor do caixa da empresa que o contador que está no dia a dia ali também atuando próximo ao empresário, né? Muitas vezes tem uma compreensão mais geral, até porque enxerga muito mais de uma empresa, né? Tem uma compreensão até mais ampla que o empresário, né? Então, certamente é um momento ímpar. Com relação a uma outra live, realmente, eu espero que o Tribunal de Contas nos autorize a fazer uma live com outro profissional aí do tribunal, né, que fala justamente Sim, sobre a sim, licitação para pequenas e microempresas, né, e realmente exatamente. estamos prevendo uma live se der tudo certo para o mês que vem. Mas Em veja só, relação... Jamal, Oi? desculpa te interromper, mas Sim. veja só, quando a gente fala da ineficiência da lei de licitações, se a gente pegar o histórico do funcionamento, por exemplo, do Instituto da Recuperação Judicial, que é tão propalado, né? O sucesso, a taxa de sucesso da recuperação judicial também é de apenas 5%. E aí vai muito também pela inadequada utilização por parte de advogados, faltam profissionais, até mesmo contabilistas, que possam auxiliar uma recuperação judicial mais efetiva. Não é um processo no qual deve ser enxergado como uma oportunidade de sumir com o patrimônio e ganhar dinheiro, né, por parte do empresário. Mas é um processo que ele deve ser enxergado como uma possibilidade, sim, de reestruturar o De negócio, de reerguer, manter né? aquela atividade. Exatamente. E enquanto no Brasil nós temos uma taxa de recuperação de valores de 0,12 reais a cada centavo, 0,12 a cada real investido, nos Estados Unidos a falência deles devolve 0,86. Então, você vê, além de ser algo muito mais rápido, não é à toa que recentemente a gente viu a notícia da TAM, a Latam Brasil, ela entrou com o seu processo de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Usou o capítulo 11 da legislação deles, que é o processo de recuperação judicial deles. E por quê? Eu posso dar um exemplo aqui, que é o exemplo da Avianca. A Avianca teve a falência, inclusive, decretada essa semana, né? Mas a Avianca, ela tinha um investidor interessado, queria fazer um aporte de recursos, e esse investidor, naturalmente, queria algumas garantias para que, naturalmente, ele tivesse uma condição que, em um eventual processo de falência, ele tivesse resguardado, né? E houve autorização, em primeira instância, para que aquelas garantias fossem concedidas. Um credor, de repente, entrou com um recurso, esse recurso foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma liminar, dizendo que não poderia ser dada aquela garantia. O que aconteceu? Quando o recurso de agravo de instrumento foi julgado já 6 meses depois, aquele investidor já não tinha mais interesse no negócio, porque no mundo dos negócios as coisas são muito mais rápidas. Exato. E E aí, outra, né, parece que aqui no Brasil se torce para fechar a empresa, né? Aí você vê alguns absurdos, tudo bem, eu vou citar um exemplo aqui esdrúxulo, mas você vê que quando a Odebrecht foi, tudo começou a pichar o Odebrecht, que estava roubando, que estava aquela coisa toda com corrupção, e as pessoas, não, tem que fechar, tem que quebrar mesmo, mas para aí, quem cometeu o crime foi o administrador. Vamos preservar a empresa e preservar os empregos. Então tem essa exatamente. mentalidade de punir a empresa que eu acho um absurdo. Né? Parece que isso é cultural, e é por isso que acontece. Você vê, a Latam foi para os Estados Unidos pedir a falência, se pedisse aqui, talvez ela estaria roubada. Né? É uma situação totalmente esdrúxula. Tem até um grande escritor da matéria que falou, bom, a gente já enxergou a fuga de capitais aqui no Brasil de forma maciça, né? Agora a gente está enxergando também a fuga de processos de recuperação judicial de falência. Porque realmente, se acontece uma situação dessa de um empresário, a Latam, precisar de um recurso de forma rápida,
ele certamente vai ter um amparo no direito norte-americano, coisa que aqui hoje, infelizmente, ele não tem. Então, é até um dos pontos que está sendo objeto da mudança do projeto de lei, que novos recursos que sejam aportados durante o processo de recuperação judicial, eles tenham um tratamento privilegiado. Porque, naturalmente, também, o empresário, quando faz o investimento, ele tem a perspectiva de receber, né? Ainda que ele vai investir em uma empresa em recuperação judicial. Mas, para isso, ele também precisa de umas garantias, porque aquele é um investimento com risco, um risco até mesmo mais elevado que os padrões de mercado. Mas a ponderação que você fez da Odebrecht ela é muito interessante, porque a nossa legislação ela tem um ponto que, a meu ver, ela é muito prejudicial, que a apresentação do plano de recuperação judicial é a exclusividade do devedor. Tá? O credor, por mais que entenda que aquele plano não é viável, ele não tem a opção em nenhum momento do processo de recuperação judicial de apresentar um plano alternativo. Sempre fica em cargo do devedor apresentar o plano, muito embora os credores que aprovem. Tá? Esse, inclusive, é um ponto que o direito norte-americano admite, que haja apresentação de um plano de recuperação pelos credores, e que está sendo contemplado também nesse projeto de lei que vai alterar a lei de licitações, ou seja, vai se permitir que o credor eventualmente preveja no plano de recuperação judicial que o mais interessante é para os credores assumirem o negócio. Porque esse caso da Odebrecht, por exemplo, o problema do administrador, a figura do controle, do controlador da empresa, não significa que o negócio seja ruim, muito pelo contrário. Me parece que ela tinha um acervo técnico inigualável a nível de país. A qualidade das obras que eles faziam, de fato, era inigualável. Mas você não precisa preservar o direito do controlador necessariamente, que é o dono da empresa, por bem dizer. Você pode preservar isso de uma forma acessória, preservando a empresa, mas sendo administrada de uma forma diferente, que foi imaginada pelo plano dos credores. E é justamente por isso, veja só, Jamal, a partir do momento que o empresário sabe que os credores podem apresentar um plano que até mesmo o retire da administração, isso faz com que o empresário, o devedor, ele tenha um pouco de receio. Bom, eu não vou apresentar qualquer plano aqui, porque se eu apresentar qualquer plano, corre o risco de também eles me retirarem da condução do negócio, então eu tenho que apresentar algo viável e algo factível dentro de uma realidade também de retorno para os credores. Né? Infelizmente não é o que a gente vê. Né? Marcos, tem uma pergunta aqui, até ia comentar a respeito de que quando um cliente entra no escritório de contabilidade, olha, eu não estou conseguindo pagar as contas, quero pedir falência. Muitas vezes, nós, contadores, eu, principalmente, desencorajo. Justamente por quê? Porque a gente conhece a vida contábil dele. E a gente sabe que, muitas vezes, algumas contas não são entregues, não são enviadas ao escritório para ser contabilizado. E aí você tem uma distorção na contabilidade, no balanço patrimonial, nas demonstrações, enfim. Isso, no ponto de vista de falência ou de recuperação judicial, isso é grave, né? Isso é muito grave, Jamal. Inclusive, em São Paulo, existem 2 varas especializadas, que são as varas especializadas em falência e recuperação judicial, que é uma tendência para que aconteça isso no Brasil todo. Inclusive, uma diretriz da nova lei de falências que está em trâmite, né? Mas a primeira vara de São Paulo e um juiz da segunda, então não são os 2 juízes da segunda, mas a primeira vara faz e um juiz da segunda vara faz também, que é a perícia prévia. O que é a perícia prévia? É uma perícia de constatação na qual o juiz, antes de dar o primeiro despacho, que é a decisão de deferimento do processamento da recuperação, ele fala o seguinte: administrador, você que é um profissional que eu nomeio, você é de minha confiança, vai até aquela sede da empresa e primeiro veja se ela está funcionando, se existem funcionários, se ela realmente está em funcionamento, senão não faz sentido você manter aquela atividade, né? Você já encerra e decreta a falência. E outra, dá uma olhadinha lá também, já nos livros contábeis dele,
e veja se a documentação contábil dele efetivamente reflete isso que ele me apresentou aqui. Então, nessa perícia prévia, Jamal, uma situação como essa que você mencionou, ela já seria identificada, e o pior de tudo é que isso pode ser compreendido como um ato já falimentar e também como um ato criminoso, à luz da Lei 11.101, porque além, é claro, série de repercussões de normas tributárias penais também. E não é só você que desencoraja, é quando os profissionais, os empresários vêm até o escritório e com uma situação, muitas vezes, não, eu quero pedir a minha falência. A gente também não pode ser leviano e indicar um processo que a gente sabe que não tem fim. Então, muitas vezes, de fato, o que é o mais indicado é ele seguir naquele processo de insolvência velada, que é algo que vai sendo conduzido e aos poucos, uma dessas, a atividade dele tem sequência, mas ele, ao mesmo tempo, consegue seguir com outras atividades dele sem que tenha um prejuízo grande, porque quando há decretação da falência, há as restrições contábeis, as restrições junto aos cadastros, então ele acaba sendo, de fato, um cidadão com menos direitos. E, infelizmente, a nossa normativa ela não dá uma solução, ela não dá uma saída. Então, o profissional que hoje pode indicar uma falência... Oi? Desculpa te cortar. Eu falo, ou tem a contabilidade ou não tem. Isso, exatamente. E a falta de uma contabilidade escriturada, isso a partir do momento em que tem o Poder Judiciário se debruçando sobre a situação, o histórico daquela empresa, é natural que o administrador ele vá olhar todo esse histórico contábil, né? E muitas vezes grandes esqueletos estão escondidos dentro desses armários, né, Jamal? E aí tudo vem à tona com problemas que muitas vezes estavam sendo esquecidos, jogados empurrados. Eu vou te fazer uma pergunta de leigo. Qual é a responsabilização aí do profissional? Do contador do contador. Também muito embora o contador ele também pudesse responder, né, conjuntamente pelos crimes falimentares que tenham sido ocorridos eventualmente, mas é uma responsabilidade que também ela é muito pouco aplicada. A própria responsabilização do empresário. A gente vê pouquíssimos casos de processos de falência fraudulento que já iniciaram mal, que resultam em questões legais ali, que venham a imputar uma sanção criminal. É diferente, por exemplo, se você tem um aspecto eminentemente tributário, porque aí a União já está em cima e para encaminhar para o Ministério Público Federal é muito simples, né? Mas, sim, de uma forma geral, a responsabilidade, ela não, muito embora ela devesse ocorrer, né? É algo que não tem implicado muito nesses processos, sabe, Jamal? Até uma série de diretrizes que são trazidas ali na nova lei de licitação, na nova lei de falências, elas são justamente na melhoria desse processo, né? Incorporando sistemas eletrônicos, profissionalizando a figura do administrador judicial, criando, e mais do que isso, né? Mais do que profissionalizar o administrador judicial, é sempre muito fácil para o Estado apontar o dedo para o outro, né? Mas sim, profissionalizar o juiz, especializar o juiz. Quantos juízes a gente tem a nível de Brasil que estão com situações emergenciais em seus gabinetes e precisa julgar habeas corpus, precisa julgar pensão alimentícia, precisa julgar situações com emergência absurda e também estão com processo de recuperação judicial de uma empresa com faturamento de 500 milhões de reais, está na mesa, só que ele fala, não, esse aqui pode esperar um pouquinho. E é justamente uma situação como essa, Jamal, que gera essas distorções, como aconteceu na Avianca Brasil. A Avianca Brasil, hoje, poderia dizer que ela quebrou por conta da demora do Poder Judiciário, infelizmente. É ineficiência, né? É a ineficiência, exatamente. Tem uma pergunta aqui de José Batista, né? Ele pergunta assim, o contador
o contador tem por obrigação mostrar ao empresário que a empresa está em situação deficitária? Como levar isso ao empresário? É delicado porque o contador ele tem o dever de trazer essa informação, expor, mas a decisão final ela não é do contador sobre a prioridade daqueles créditos que vão ser pagos ou se faz sentido para o empresário, muitas vezes, que é o que a gente acaba vendo, postergar o pagamento dos créditos tributários porque eles demoram mais para serem cobrados do que o seu fornecedor ou o seu empregado que não aguenta mais de 30 dias sem receber, o que é natural, né? Então, é delicado porque o contador, a não ser que ele tenha atuado de forma dolosa e feito de uma forma pré-ordenada algo que não passe pelos demonstrativos contábeis com deliberada má-fé, ele não tem o poder decisório. Ele tem o poder técnico de auxiliar na atuação, mas ele não tem o poder decisório. A última palavra é do empresário, efetivamente. Na verdade, o contador ele só teria ele teria obrigação, aliás, o dever, né, como profissional, de demonstrar ao cliente as falhas dos registros contábeis, a situação, porque muitas vezes a gente se depara com situações, por exemplo, eu fui levar eu não quis assinar um documento que a Receita Federal pediu de um cliente, não desse escritório que nós estamos atualmente, mas eu fui sócio de um outro escritório, a gente acabou saindo, e aí ele pediu, era um frigorífico, ele pediu o balanço, né, pediu o livro diário, eu falei, não tem. Mas o livro caixa, o livro caixa eu te trago. Aí eu levei para ele, mas isso com autorização do cliente. Chegando lá, eu falei assim, mas você não vai assinar? Eu falei, não. Aí ele falou assim, por que não? Aí ele falou, dá uma olhada e eu não vou assinar esse documento, porque não tenho que assinar isso, né? Eu não queria falar muito, né? E aí ele olhou e falou assim, pô, 1 milhão em caixa, ou seja, não era nem banco, caixa. 1 milhão de reais. Como é que eu vou assinar um documento desse? Né? Sim, e ele foi autuado com base nisso. Ou seja, a Receita considerou aquele 1 milhão sonegação. Né? E aí como é que você não vai orientar? Orienta, assim, o contador sempre orienta o cliente que determinadas situações, desde que a contabilidade esteja em dia, que você esteja fazendo os lançamentos, você, olha, pega o telefone, olha, está acontecendo isso, me manda os documentos, você não está emitindo nota, ou seja, você tem possibilidade, e você tem possibilidade também de não fechar balanço, se eximir de uma certa responsabilidade, do que fazer um balanço uma palavra chula aqui, meia boca, só para cumprir alguma coisa com o banco e outra, porque tem situações que é impossível você fazer um balanço, fechar. Às vezes o cara manda compra, manda faturamento, mas não manda despesa. E aí como é que você fecha um balanço? É melhor não falar, olha, não tem, senta e conversa. A melhor situação é conversar com o cliente essas situações. E isso acontece com os pequenininhos, né? Não são com todos, né? Exatamente. E é uma coisa que você leva tempo para educar, né? Porque o empresário brasileiro é aquele cara que perdeu o emprego, montou um negocinho, deu certo, está crescendo e é assim, vai vivendo no dia a dia, que a gente acabou de falar, o caixa dele é 27 dias, né? Então, assim, voltando aqui a essas questões, eu queria te fazer uma pergunta sobre a recuperação extrajudicial. O que você me diz, ela funciona, a extrajudicial? A recuperação extrajudicial ela é uma figura que poucos casos a gente vê, Jamal. É engraçado que qual que é o principal ponto positivo da recuperação judicial? É o caixa. Por quê? Porque ela te dá pelo menos 180 dias, desde a decisão do deferimento do processamento da recuperação, ela te dá 180 dias para você, empresário, respirar. E nesses 180 dias, você tem o dever de, em 60 dias, elaborar teu plano de recuperação judicial, que é um prazo muito curto, na verdade, e depois você tem mais 120 para marcar a Assembleia de Credores e aprovar teu plano. Tá? Então, são esses 180 dias, por isso que eles foram pensados em 180, são 60 mais 120. Agora, a recuperação extrajudicial, o empresário entra com esse pedido e ele não tem, a rigor, a previsão legal para esse período de cura, um período
respaldo ali que ele teria uma previsão legal para não pagar ninguém, para não desembolsar o seu caixa, né? Exceto as dívidas que foram vencidas dali para frente. Então, esse é o principal ponto de fragilidade da recuperação extrajudicial, porque ela não tem, via de regra, esse amparo. Mas o que eu posso dizer? De forma mais recente, isso daí, inclusive, tem um caso bem célebre, que é um caso recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que a empresa que é até listada na Bolsa de Valores é a Restock. Ela teve uma decisão que foi dada pela segunda vara especializada de São Paulo, no qual o juiz entendeu, ela entrou com pedido de recuperação extrajudicial e o juiz entendeu que a partir do protocolo daquele pedido, ela vai passar a ter também esse período de 180 dias para poder restabelecer o caixa e dali para frente ela consegue pagar nas condições do plano que ela aprovar. Então, existe uma tendência legislativa, uma tendência por parte dos operadores do direito de entender que a recuperação judicial, muitas vezes, ela é um remédio que ela, aplicado em dose muito forte, ele acaba até matando o paciente. Ela é muitas vezes até maior do que a necessidade do empresário. E, infelizmente, hoje não existe um instrumento meio termo entre a falência e a recuperação judicial e o encerramento das atividades de forma informal. Então, há uma necessidade, isso se identificou, a necessidade de fomentar a recuperação extrajudicial. E por isso essas iniciativas têm sido cada vez maiores. Outros problemas da recuperação extrajudicial, quais são, Jamal? Ela não pega, por exemplo, os créditos trabalhistas. A recuperação extrajudicial, ela não assegura que os bens que foram vendidos dentro do plano de recuperação extrajudicial, eles estejam livres de ações futuras para questionar essa venda. E ele também não possibilita, dentro da legislação federal e dos estados, o parcelamento especial das dívidas tributárias, porque as legislações tributárias elas são taxativas dizendo que é só a recuperação judicial que possibilitaria lá o pagamento que hoje na esfera federal é de 84 meses. Todos esses empecilhos, eles estão sendo, de certa forma, procurados afastar por parte do judiciário, por parte dos operadores do direito. A própria questão das dívidas tributárias, ela já dentro da legislação agora de 2020, que permite uma negociação direta pela Procuradoria-Geral da União, ela já permite, por exemplo, também que empresas que estejam em situação de recuperação extrajudicial, elas sejam compreendidas lá como devedores que vão possibilitar um parcelamento lá com deságio de 50% das multas e juros. Então, há uma tendência cada vez mais para que se aplique a recuperação extrajudicial, porque melhorando a recuperação extrajudicial e melhorando também o processo de falência, a gente vai melhorar um processo de recuperação judicial. A gente vai possibilitar, por exemplo, Jamal, qual que é um grande problema que a gente, enquanto escritório, percebe? O empresário chega tarde na recuperação judicial. E não porque ele quer, mas ele chega tarde porque ele sabe que se ele entrar com a recuperação judicial, no dia seguinte ele vai ter uma porta fechada, não apenas dos bancos, isso sem dúvida, mas ele vai ter uma porta fechada muitas vezes dos fornecedores que não vão mais aceitar fornecer a prazo, ele vai ter uma porta fechada dos seus próprios clientes que não vão muitas vezes confiar em que aquele empresário vai sair do outro lado, né? Então, quando você melhora, você possibilita uma recuperação extrajudicial, o empresário ele vai acessar, ele está numa situação de insolvência ainda parcial, ele vai acessar a recuperação extrajudicial e ele vai chegar num momento mais adequado. Quem sabe, então, por ele chegar nesse momento mais adequado, ele já consiga se reerguer. Ou se ele não conseguir se reerguer, ele vai poder chegar depois e entrar com uma recuperação judicial, mas já com uma prévia negociação e condições ali que a recuperação extrajudicial propiciou para ele. Nesse momento também, e é um momento que a gente tem uma infinidade de leis, né? A gente costuma dizer que quando você dá um parecer jurídico, você faz uma petição, dá uma decisão agora,
com uma série de medidas provisórias e leis que estão surgindo e decisões judiciais, você tem que anotar o dia e a hora que você está emitindo aquele teu ato, aquele teu parecer, porque pode ser que daqui 10 minutos a tua situação seja absolutamente oposta. E existe um projeto de lei que trata da negociação preventiva. O que é a negociação preventiva? A negociação preventiva, ela diz, esse projeto já foi aprovado na Câmara de Deputados, ele está aguardando uma aprovação no Senado, tá? Mas a negociação preventiva basicamente é o seguinte: o empresário está em dificuldades, a partir do momento em que a lei começa a ter vigência, estabelece 60 dias em que o empresário não precisa pagar suas obrigações, tá? 60 dias para você retomar teu caixa. Não foi suficiente 60 dias. Você entra com um pedido de negociação preventiva e você consegue mais 60 dias se você comprovar que você teve uma queda no teu faturamento de pelo menos 30%, tá? E aí entra a necessidade da fidedignidade dos dados contábeis, tá? Demonstrou uma queda de 30%, ele também, no mesmo ato, ele já indica a figura de um negociador, Jamal. E essa figura do negociador é algo também, uma possibilidade de atuação de profissionais especializados, profissionais que tenham conhecimento em contabilidade, me parece que é algo essencial, porque você vai conversar com um banco, o banco não quer saber se você está prevendo pagar 50% simplesmente porque é algo que vai ser benéfico para você. O banco quer ver de onde que você está tirando aqueles 50%. Por que você não consegue pagar mais do que isso? Então, é necessário que qualquer pedido nesse sentido e qualquer negociação também, ela esteja acompanhada e conciliada com os dados contábeis, porque senão é muito fácil do banco dizer não e passar para o próximo cliente, né? Então, esse projeto ele daria pelo menos 120 dias para o empresário e ele, depois desses 120 dias, o empresário ainda poderia ajuizar a recuperação extrajudicial ou poderia ajuizar a sua recuperação judicial. Qual que é o problema? É que esse projeto ele não está sendo considerado prioritário pelo governo, justamente porque existe a reforma da lei de falências, e a reforma da lei de falências, se aprovada, ela vai acabar passando na frente e esse projeto nunca vai acabar vingando, esse que é o 1129, se eu não me engano, a numeração dele. Então, a negociação preventiva é algo que já nasceu natimorto, aparentemente, infelizmente, porque acho que era algo que for para facilitar, não passa, né? Como muitos projetos são engavetados, né? Que não tem interesse político, né? Infelizmente. Exatamente. E o interesse vai muito também por conta da força dos players de mercado, né? A gente sabe que as instituições financeiras têm uma força muito grande. A gente tem também uma figura que está no meio do caminho, Jamal, que é a recuperação judicial especial. O que é a recuperação judicial especial? Quem lembra dos processos de concordata, lá os antigos processos de concordata, do Decreto-Lei 7661, a concordata ela pegava só créditos quirografados, que são os créditos sem garantia, né? A recuperação judicial especial ela é voltada apenas para microempresários e empresários de pequeno porte. A concordata ela dava para o empresário 24 meses para pagar e para pagar os seus créditos quirografados. Então, ela não abrangia, por exemplo, créditos com garantia real, tá? Hoje em dia, a gente não fala mais em garantia real, né? O que existe são garantia por alienação fiduciária. E qual que é a similaridade da concordata antiga com a recuperação judicial atual? Se a concordata antiga ela não abrangia os créditos com garantia real, que era onde os bancos tinham seu dinheiro, lá na hipoteca, uma garantia efetiva nos imóveis, atualmente, os bancos estão todos na alienação fiduciária, e a alienação fiduciária ela não é abrangida também pelo processo de recuperação judicial. Então, o que a gente acaba percebendo é que a lei só mudou os termos das garantias, mas em ambos os casos, tanto na concordata, que sabidamente não funcionava, quanto na lei de recuperação judicial,
em ambos os casos, os créditos garantidos pelas instituições financeiras, eles estão excluídos. Isso é algo extremamente curioso, né? Então, chega ao ponto do Manuel Justino, que foi um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, hoje ele é aposentado, mencionar que é a lei de recuperação das instituições financeiras, né? Essa que foi aprovada em 2005. Então, existem essas iniquidades. Mas o que eu quero pontuar? A possibilidade de recuperação judicial especial, ela prevê para microempresa, empresa de pequeno porte, que ela pode pagar o seu endividamento em 36 meses, não mais do que isso, tá? Então ela é bem fechadinha. Então em 36 meses ele vai poder prever também uns 180 dias de carência e ele tem até mesmo taxa de juros pré-definida, que é a Selic. Então ela vem como um plano de recuperação judicial, um plano de pagamento já bem amarrado e limita bem a possibilidade de atuação do microempresário, empresário de pequeno porte que quiser optar pela recuperação judicial especial. Veja, em um cenário que a gente tinha de um ano e meio, 2 anos atrás, de Selic a 10, 12, 15%, era muito caro para o microempresário optar, por exemplo, por uma solução normativa como essa. Agora, num cenário atual de Selic a 2,25%, já passa a ser algo que é até interessante. Então, de modo que não houve mudança nenhuma na lei. Veja só, a lei é exatamente a mesma, mas uma mudança no cenário econômico que possibilita uma taxa de juros menor, possibilita que esse instituto da recuperação judicial especial seja muito mais aplicado. O problema que existia inicialmente nele é que ele era muito igualzinho a concordata. Ele só abrangia também credores quirografários, não abrangia credores trabalhistas e outros relacionados. Agora, também, desde 2014, passou a pegar também todos os créditos, né? Então, trabalhista passou a ser contemplado aqui, crédito com garantia real também passou a ser contemplado aqui, exceto sempre alienação fiduciária, porque os bancos têm que pagar suas contas, né, Jamal? Então, a proteção legal permanece. Mas ainda é um instituto que é pouco utilizado também, a recuperação judicial especial, muito embora ela seja interessante para alguns casos, né? E a baixa utilização da recuperação judicial, ela até mesmo é fomentada em uma normativa do Banco Central, porque o Banco Central fala o seguinte: olha, a instituição financeira, a partir do momento que o teu cliente tiver a recuperação judicial deferida, ou a falência, também eles tratam da mesma forma, por uma questão de segurança institucional dos bancos, você precisa provisionar 100% do valor que você tiver emprestado a ele. Então, quer dizer, o custo fica muito caro para o banco também, porque ele empresta R$1 ao custo de 2. Ele precisa deixar parado o mesmo valor que ele está emprestando para o empresário. Então, o que ele faz? Ele simplesmente se nega e não vai procurar aqueles empresários que estão nessa situação. O que acaba gerando, aliado a isso, é a impossibilidade de ele conseguir melhores garantias, porque ele não admite isso, infelizmente é algo que é excepcional e acaba gerando que o empresário em recuperação judicial, justamente no momento que ele mais precisa do crédito, ele não tem, né? Por isso, justamente, que uma das formas que a gente tem procurado fomentar e propagar é a recuperação extrajudicial, porque ela dá essa possibilidade de você ter um instituto mais flexível que, ao mesmo tempo, propicia a utilização do crédito, né? Então, é uma complexidade de assuntos que realmente uma coisa acaba sendo vinculada à outra. Eu estou vendo uma pergunta aqui, Marcos, até estamos chegando aos 6 minutinhos, né? Antônio Gonçalves, ele diz o seguinte: a falência de uma empresa pode ser relacionada em processo de inventário, caso os sócios venham a falecer? Como proceder nesse caso? A falência de uma empresa relacionada dentro do processo de inventário. O que me parece pode ser que... veja, existe uma limitação da responsabilidade. A partir do momento em
as dívidas, isso falando sobre um prisma que não é respeitado pelo crédito trabalhista e muitas vezes nem pelo tributário, né? Mas a limitação da responsabilidade do empresário, ela se limita ao valor que ele aportou na empresa, né? Então, o direito comercial, ele existe justamente no sentido de você limitar a responsabilidade do empresário. Se o empresário faleceu e ele não possuía patrimônio para arcar com todo aquele endividamento que ele tinha, ele não passa a dívida para os seus sucessores, né? Porque isso seria uma transcendência daquela pessoa física ou pessoa jurídica. Agora, a nossa legislação, ela não tem, por exemplo, a figura da decretação da falência da pessoa física. É diferente nos Estados Unidos, o Mike Tyson, por exemplo, que já teve uma fortuna de 600 milhões de reais, o maior boxeador que eu já vi todos os tempos aqui, que eu vi, né, vivo, ele teve a sua falência decretada como pessoa física. Ele teve a falência, enfim, hoje ele é novamente um milionário, ele já conseguiu se reerguer, enfim. Mas o nosso ordenamento jurídico ele não prevê a figura da falência. E ela vai para um negócio que é ainda pior, que é a insolvência civil. A insolvência civil, ela tem um regramento ainda pelo Código de Processo Civil antigo, lá de 73. E ela é extremamente descontextualizada com a realidade local, ela não traz medidas rápidas, por exemplo, de venda dos ativos, coisa que a gente precisaria assegurar nesse momento, né? Maior rapidez, maior profissionalismo, principalmente pela figura dos profissionais que poderiam conduzir ali esse processo. Mas se a gente está chegando ao final, Jamal, passou muito rápido aqui, até peço desculpa se eu falei demais, né? Mas eu queria enfatizar justamente esses pontos que me parecem alguns pontos interessantes que o contador poderia atuar nesse momento, né? Vejam, atuação em empresas em dificuldade financeira, a gente tem uma escassez muito grande. Nós, profissionais, advogados que trabalhamos na área, a gente tem uma dificuldade muito grande em conseguir bons negociadores, boas pessoas que saibam conversar com base em demonstrativos contábeis e explicar aos bancos o porquê que você não consegue mais pagar 100% daquele valor do crédito que estava previsto. Ou por que você vai precisar pagar aquilo dentro de um período de 36, de 60 meses. Não é da cabeça que você tirou aquilo, é matemático, está demonstrado nos seus livros contábeis que possuem uma fidedignidade, né, por bem dizer. Então, a atuação do contador nesse sentido já seria algo extremamente positivo no nosso ponto de vista. Contador como administrador judicial em processos de insolvência, a gente vê, infelizmente, muito pouco. E o melhor caso que eu vi de uma condução de processo de falência foi por um administrador de formação, não era advogado. E infelizmente, os contadores parece que fogem, né? Aqui em Curitiba tem algumas pontuais casos, pontualíssimos, de contadores que também são auditores que passaram a atuar na administração judicial. E é impressionante como você vê a diferença na atuação e na condução dos processos, né? Ela se torna realmente... O contador ele conhece a dinâmica das empresas, a dinâmica dos fatos, que as coisas não podem demorar muito para serem resolvidas. Senão, o tempo dá um jeito de resolver e quando o tempo dá um jeito de resolver essas coisas, é sempre no pior sentido, né? Sempre na perda de valor. E a gente percebe também uma grande deficiência, Jamal. Quando o empresário entra com a recuperação judicial ou extrajudicial também, ele tem que apresentar um laudo econômico financeiro, que dá subsistência para as condições de pagamento que ele está prevendo no plano, né? E a gente percebe que, infelizmente, esses laudos econômicos financeiros eles são relegados absolutamente para um segundo plano, porque não teve um contador que se debruçou, não teve, eventualmente, um economista que se debruçou e analisou, efetivamente, aqueles números para demonstrar por A mais B que era aquela condição adequada. Que a gente vê uma conta de chegada. Eu vi que o outro empresário conseguiu um deságio de 90% e eu também quero um deságio de 90%. Mas
muitas vezes é muito maior, ou mesmo 90% já não cabe na Marcos, contabilidade deles. Marcos, tá contando 24 segundos para cair a ligação, mas vamos lá. Então, Pedir, né? fica à vontade aí, Jamal. Então, Mas, enfim, aí esse finalzinho dá para mostrar para os contadores que existe um mercado aí, né? Se cair, gente, boa noite. Boa noite, obrigado pela assistência e até a próxima. Mas fiquem atentos ao novo mercado que ele deu a dica.